Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de fevereiro de 2021. Deus é feito de luz. Parte 01. Estudioso de experiências de quase morte, em especial com crianças, o médico Melvin Morse participou da Medinesp 2007, o Congresso da Medicina Espírita. Confira a seguir uma pequena entrevista com ele. Quais são os resultados mais surpreendentes de seus estudos? O fato de que, a par da orientação religiosa, crianças espiritualizadas ou não têm o mesmo tipo de reação durante a experiência de quase morte. Em mais de 70% dos casos, elas têm uma sensação muito positiva, de paz e serenidade. Apesar de terem formatos variados, as imagens que elas fazem remetem a um denominador comum: um túnel de luz onde uma pessoa muito querida, geralmente um parente falecido, vem buscá-las. O astrônomo Carl Sagan ponderou que isso poderia ser apenas uma imagem remanescente do momento do parto. Como saber se tudo não passa de alucinações? Em minhas pesquisas, fiz questão de avaliar crianças que não foram submetidas a nenhum medicamento com base em morfina ou qualquer outra substância psicotrópica. Portanto, se existe aí alguma alucinação, ela é comum ao cérebro humano. A física quântica demonstra que a realidade é criada pela mente. Nesse caso, podemos dizer que essa visão faz parte de uma realidade criada involuntariamente por nosso cérebro. Qual é o caminho para eliminar os conflitos existentes entre a ciência e a espiritualidade? Devemos acreditar mais na nossa própria vida e nos importarmos menos com os preceitos científicos ou religiosos. A ciência nos dá as teorias, mas as evidências vêm da vida real. Muitas pessoas têm experiências extraordinárias, mas elas mesmas se incumbem de desacreditá-las achando que a ciência as tornará inválidas. Hoje, os cientistas buscam conhecer mais a fundo os fenômenos paranormais e os médiuns buscam conhecimento na ciência. Em que isso pode nos ajudar na vida prática? Nos Estados Unidos, tudo é medido em dólares. Notadamente, as pessoas que cultivam o equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito têm menos problemas de saúde. Então, aqui vai um recado para os céticos: se rompermos nossos preconceitos, segundo as projeções realizadas, nosso país pode economizar anualmente mais de 6 bilhões de dólares. Um bom dinheiro que hoje é gasto com antidepressivos estimulantes. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 1, Allan Kardec esclarece: na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou pela doença, o desprendimento opera-se gradualmente. No homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se desprenderam da atração das coisas terrenas, o desprendimento quase que se completa antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica, mas a alma já penetrou na vida espiritual e somente a ligam ao corpo liames tão frágeis que se rompem sem dificuldade com a última pancada do coração. Nessa situação, o espírito pode ter já recobrado a lucidez e testemunhar conscientemente a extinção da vida no seu próprio corpo, do qual se sente feliz por se livrar. Para ele quase não existe perturbação. Este não é mais do que um momento de sono tranquilo do qual acorda com uma indizível sensação de felicidade e de esperança. O espírito apega-se tanto mais à vida material quanto menos vê para além dela. Sente que ela lhe escapa e quer retê-la.
ao invés de se entregar às forças que o arrastam, resiste com todas as suas energias. Essa luta pode prolongar-se por dias, semanas e meses. Não há dúvida que nesse momento o espírito não goza de toda a sua lucidez. A perturbação já terá começado bem antes da morte, mas nem por isso é menor o seu sofrimento e o estado de vacuidade mental em que se encontra. A incerteza quanto ao que lhe acontecerá depois, aumentam as suas angústias. A morte chega e nada se acabou, pois a perturbação continua. Sente que está vivo, mas não sabe se essa vida é a material ou a espiritual. Luta ainda até que as últimas ligações do perispírito com o corpo sejam rompidas. A morte pôs termo à moléstia que ele sofria, mas não sustou as suas consequências, de maneira que enquanto existirem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito é atingido por essas consequências e sofre com elas. Bem diferente a situação do espírito que já se desmaterializou, mesmo no caso das doenças mais cruéis. As ligações fluídicas com o corpo tendo se enfraquecido, rompem-se sem nenhuma dificuldade, e além disso a sua confiança no futuro, que ele já entrevê mentalmente e às vezes mesmo de maneira real, o leva a encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova ainda. Céu e o Inverno Parte 2 Capítulo 4, em Mensagens de Espíritos Sofredores apresenta o caso da comunicação do Espírito Novel. Nota: o espírito dirige-se ao médium, que em vida o conhecera. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi, por si, uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo, estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas, em todas as minhas encarnações, feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos amagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha cabrunhante. Procurava fugir a essa influência interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia, os espíritos luminosos, flutuando, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar, formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam à minha volta ou por sobre a terra que me prendiam. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava, toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal antever as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou, escutei os ensinamentos dos guias, a verdade impôs-se-me, orei. Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça.
Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.